Bom dia! Hoje é o 7º dia, eu acho, do meu ciclo. Agora são quase 10 horas da manhã. E vamos terminar esse vlog, então. Na verdade, esse mês tive fluxo mesmo, só 4 dias. Eu fiquei o 5º dia todo esperando pra ver se descia mais alguma coisa. Foi só gotejamento. Só metade do dia. E aí, na manhã do 6º dia, eu tirei o Yuper M, que era o coletor que eu tava usando. Então, esse mês eu usei só 3 coletores. Como eu disse, esse aqui foi meu kit praticidade do mês. São os 3 coletores que atualmente são mais fáceis pra mim. O Meluna, esse aqui é um Meluna M, Classic M. Na verdade, poderia ser o Classic ou o Sport. Pra mim, o Classic e o Sport tem diferença de performance, claro. O Sport pega mais vácuo. Mas, na prática, como eu já tenho muita prática com o Meluna Classic, eu acabo tendo facilidade de usar as duas maleabilidades. O Meluna Soft também é muito bom, mas ele é mais molinho, então ele vai ser para quem tem mais sensibilidade. Bom, o Meluna, vocês sabem, é um coletor que eu tenho já muita familiaridade com ele. Ele foi meu 3º coletor. Eu uso o Meluna desde 2015, então é um coletor que vem comigo desde praticamente o início da minha jornada de coletor. Então é um coletor com que eu já tenho muita prática, muita experiência. Então acaba sendo muito fácil para mim usar o Meluna em momentos que eu preciso de praticidade. Então eu gosto muito de fazer atividade física com ele. Com esses três são os meus coletores. Calhou, foi uma coincidência. Eles são os meus 3 coletores atualmente preferidos assim para fazer atividade física. Como eu disse, tanto o Meluna Classic como o Sport para mim funcionam muito bem para fazer atividade física e no dia a dia também. E o Meluna, pela minha história com ele foi o primeiro coletor que deu certo no meu corpo, lá no início, nos primórdios da minha vida de coletor. E desde então eu venho seguindo com ele. Então é um coletor muito fácil pra mim. Ele tem a borda bem proeminente, ele tem furos pequenos, ele geralmente pega vácuo e segura muito bem. Então é um coletor seguro. Esses 3 coletores são coletores seguros pra mim. Esse aqui, vocês já sabem, conhecem ele muito bem. Korui normal. Atualmente meu coletor favorito, que funciona melhor no meu corpo. Como vocês podem ver, ele é mais gordinho. Ele tem o diâmetro também um pouco maior que os outros 2. Por isso eu uso ele para dias de fluxo intenso. Esse aqui eu usei no primeiro dia, fluxo moderado. Esse aqui eu usei no 2º e 3º dia, fluxo intenso no 2º, mas não tão intenso. E no 3º dia eu já fiquei com fluxo bem mais leve. Esse mês eu não tive o 3º dia de fluxo intenso. De forma geral, o 2º dia também foi mais leve do que geralmente é. Mas esse aqui é o que eu uso para dias de fluxo mais intenso, como referência, caso você seja novo por aqui ou nova por aqui. Meu colo tem cerca de 4,5 a 5 centímetros de altura, não tenho filhos e fluxo intenso. Então, esse aqui atualmente é o que funciona melhor no meu corpo para dias de fluxo intenso. Esses funcionam muito bem também, mas eles têm menos capacidade. Então, como vocês podem ver, o Yuper M, ele é ainda um pouquinho mais comprido que o Korui normal. Então, nos últimos dias, mais para os últimos dias, ele fica mais confortável ainda no meu corpo, porque meu colo dá uma subida. Então, tipo, ele vem, no primeiro dia ele tá mais ou menos, no 2º dia geralmente ele baixa, e aí lá pro 4º dia ele começa a subir mais para os 5 centímetros do que para os 4,5. E aí esse tipo de coletor mais comprido começa a ficar mais confortável para mim. E aí, então, quando o meu fluxo começou a ficar mais leve, moderado a leve, eu passei pro Yuper M. O Yuper M atualmente é o coletor que abre mais fácil no meu corpo. Eu disse que eu ia mostrar pra vocês, já mostrei em alguns outros vídeos, mas ele tem aqui dentro, por dentro, 2 linhazinhas que ajudam o coletor a abrir. Ele já é um coletor mais rígido, ele é mais rígido do que esses 2.
Vocês podem olhar lá na playlist de maleabilidade, ele vai estar na categoria dos coletores mais rígidos. E atualmente ele abre mais fácil, então pra mim acaba sendo mais prático. Pra quem não sabe, eu tenho um pouco de dificuldade de abrir coletores. Nenhum coletor que eu uso ou já usei na vida abre sozinho no meu corpo. Então se eu dobrar o coletor e eu colocar ele lá dentro, nenhum deles vai abrir. Eu sempre tenho que ajudar com a mão. Se você não sabe como faz isso, entra aqui na playlist para iniciantes, lá tem vídeo explicando como eu faço. Então, esse coletor aqui, desses três, é o único que eu consigo abrir com a punch down, com a dobra punch down. Os outros dois eu preciso fazer uma dobra mais complicada, que no meu caso, é a meio diamante, para poder abri-los. Ok. Esse aqui é a mesma coisa, eu uso essa mesma dobra, meio diamante. É raro ter coletores que eu consiga abrir com a dobra punch down. Eu acho que atualmente só o meu Luna Sport e o Yuper, talvez um Luma Easy Cup, um pouco mais rígido. Mesmo os Violeta Cup, eu diria que depois desses três, o Violeta Cup seria o coletor que abre mais fácil no meu corpo. Mas o Violeta Cup, ele dificilmente eu vou conseguir abri-lo com a punch down também. Eu geralmente uso a meio diamante ou a lábia. E o Violeta Cup, eu tenho um pouco de dificuldade prática com ele por causa das pétalas, por causa da localização das pétalas. Então ele acaba sendo, ele é um coletor prático para mim, mas ele acaba não sendo tão prático quanto esses três. Mas eu diria assim, depois desses três, qual seria o mais prático? Violeta Cup. O Violeta Cup Sport, em especial, com aquela maleabilidade que ele veio para mim inicialmente, é um coletor muito prático, muito seguro para mim também. Ele me dá o mesmo tipo de segurança que o Yuper para fazer atividades físicas, principalmente. Eu acho que eu não mencionei, é mais ou menos o mesmo nível de segurança que eu teria com o meu Luna Sport. Eu prefiro o Yuper M, no caso, por ele ser... Quanto mais rígido o coletor é, mais difícil ele é de manusear. Então, o meu Luna Sport é mais rígido que o Yuper. Então, para praticidade, eu acho que por conta disso, da facilidade de manusear, por não ser tão rígido quanto o meu Luna Sport, eu ficaria com esse daqui em primeiro lugar e o meu Luna Sport em segundo. Mas como eu disse, o meu Luna Sport e o meu Luna Classic, pra mim, estão mais ou menos ali naquela mesma categoria de praticidade. Eu acabo usando mais o Classic por conta disso, por ser mais fácil de manusear. E é isso. Claro que essa é a experiência que eu tenho com esses coletores. Pessoas com características diferentes, com corpos diferentes, com certeza, podem ter experiências diferentes com os coletores. Outra coisa que eu queria mencionar, esse mês eu usei 3 coletores só, mas de vez em quando algumas pessoas aparecem por aqui, caem de paraquedas aqui no canal e falam assim, poxa, por que você precisa de tanto coletor assim? Eu não posso ter só um? Sim, gente, pode ter só um. Eu não tenho vários coletores por esporte, eu realmente faço só pro YouTube mesmo. Eu tenho vários coletores, eu uso vários coletores só para poder falar aqui no YouTube para vocês mais sobre cada um deles. Lá no Instagram também eu falo muito sobre os coletores, @papo de copinho. Mas não, se eu não fizesse esse canal e tudo, eu poderia usar um coletor só, ou 2, se você é uma pessoa como eu, que tem 1 ou 2 dias de fluxo intenso e os outros de fluxo leve, você pode ter 2 coletores, um menor e um maior, para ter capacidades diferentes. Porque sim, quando o seu fluxo está mais leve, é mais confortável usar um coletor de diâmetro menorzinho do que... Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui tem um diâmetro um pouquinho menor, e esse aqui também tem um diâmetro um pouquinho menor. Então, acaba sendo mais confortável trocar para um que tem um diâmetro um pouco menor quando você está com menos fluxo. E fica até um pouco mais fácil de abrir também. Então, é uma opção, mas não, você não precisa ter mais do que um coletor. Você pode ter um só.
Depende de cada pessoa. Então é isso, gente. Esse ciclo foi muito tranquilo. Foram 27 dias, se eu não me engano. Comparado com os 31 do mês passado, que deu uma atrasadinha. E foi bem mais normal, foi um ciclo bem mais tranquilo. Então, fiquei feliz, tive muita coisa para fazer e acabei usando esses 3 coletores que, para mim, na minha experiência, no meu corpo, são um pouco mais práticos. Eu vejo vocês, então, mês que vem.